aqui direto dos estúdios do RJ Mais Negócios, o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e hoje a gente vai falar sobre Venture Capital, sobre crédito no comércio, e a gente está aqui com Cartolano, com Duda, com Ednei de Oliveira. Então fica com a gente que vai ser bacana. Cartolano, me conta um pouquinho, Cartolano. Primeiro eu queria conhecer você, que você contasse a tua história, de onde você veio, o que você estudou e como é que você chegou nessa posição. E depois eu quero conhecer o que é essa história de Venture Capital e o financiamento no comércio. Legal, Ricardo. Obrigado pelo tempo. Ednei, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Minha vida começou nesse prédio aqui, profissional e na juventude, por incrível que pareça. Minha família tinha aqui o Palazotto, que ficava na esquina da Candelária com a Rua da Alfândega, onde eu comecei minha vida profissional, e entrar aqui sempre dá uma nostalgia enorme, né? Então é muito bacana porque a associação comercial fez parte da nossa vida desde a década de 80, ali mesmo eu sendo ainda garoto, e eu comecei a trabalhar com meu pai muito cedo aqui embaixo, porque eram só nós dois e a gente ficou por muito tempo aqui embaixo, né? Então é bem legal, obrigado por estar aqui. Na hora que a gente volta 20 anos para trás, a gente acabou vendendo, meu pai faleceu muito cedo, a gente vendeu o restaurante, entregamos para a associação a loja, né, que está aqui embaixo ainda, virou um outro restaurante, e eu fui fazer minha carreira em banco de investimento, fazendo basicamente financiamento para médias e grandes empresas, né? Então passei por bancos como CR2, Citibank, passei pelo Safra há muito tempo, então desde pequeno via o prédio do Safra aqui também na frente e falava que eu ia trabalhar ali um dia, e assim eu fiz, né? Passei 8 anos no banco. E no decorrer do tempo, quando eu comecei a perceber que o crédito é muito escasso, né? O Brasil é cíclico, né? A gente acompanha, quem tem mais estrada e mais cabelo branco vai vendo que essa parte cíclica não muda muito. Pois posição de fala. Ele está na posição de fala. É isso, mas não fica bravo comigo não, é isso. E eu via que uma das deficiências que a gente tinha na empresa era justamente a parte de crédito, né? Ou seja, no passado, enfim, você tinha um empresariado com pouco crédito, até hoje ainda é assim, e caro, escasso e caro. Enfim, essa história é meio longa, vai ser um papo para outro dia, mas basicamente passei 15 anos em 5 bancos diferentes e comecei a perceber que a gente precisava trazer algum produto diferente. Então, em todos os bancos que a gente passava, né, que eu estava lá, basicamente mudava um pouquinho a forma de tratar uma empresa ou outra, né? Uma multinacional como o Citi trabalha diferente do que o Safra, por exemplo, que é um banco mais agressivo, um banco familiar. E eu estava com uma operação de crédito, vou contar uma história bem rápida, só para vocês poderem entender como é que a gente chega nesse assunto. Eu estava com uma operação de crédito de 30 milhões para fazer um build to suit, né, um prédio específico para um mercado aqui do Rio. E o meu sócio, que eu brinco, nada é perfeito, é cunhado também, né, na época, ele vira na mesa e fala, olha, a Demicon ela financia esse tipo de operação. E eu, no banco, né, procurei entender um pouco mais do que se falava, como é que era, o que era. No primeiro momento, eu achei que ele quisesse me vender um consórcio de varejo, né, o consórcio que o gerente de banco, que eu já fui muitos anos na minha vida, né, já fui tudo em banco, normalmente empurra de forma errada no cliente, né? Quando vai fazer uma operação de crédito, quando vai fazer uma isenção de alguma coisa, a gente sabe que alguns bancos acabam seguindo na venda do produto natural, né? E eu não acreditei muito nada que ele falou, peguei um avião 2 dias depois, fui a Curitiba e conheci o Raul e a Tatiana, que são os fundadores da companhia. E basicamente entendi que lá no sul, em Santa Catarina e no Paraná, por 30 anos foi desenvolvido muito forte essa cultura, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, de se financiar, muitas vezes adquirindo um bem pelo sistema de consórcio. Pois bem, pedi demissão do banco, né? Não sei como que eu fiz isso, em 2016, 2017, ali a gente tomou realmente a frente de trazer a Demicon para o Rio, né? Que é um estado fantástico, tem muita coisa para fazer, é rico em óleo, é rico em turismo, né? Tem muita coisa, parte de
entretenimento, como a gente viveu a vida toda, né? Aqui como eu falei no início, também é muito forte, mas eu sabia que faltava crédito, haja visto os bancos que eu tinha passado. Enfim, quando a gente trouxe, a gente enfrentou muitas dificuldades porque, culturalmente, principalmente Rio e depois a gente expandiu para São Paulo no meio da pandemia, são estados muito imediatistas no que tange o crédito, né? Se você vai investir muitas vezes, você não tem muito tempo para fazer uma organização ali da tua empresa. Tem que investir para poder entregar o serviço. Enfim, como eu falei, a história é muito longa. A gente começou a desenvolver esse produto e a expansão da Ademicon aqui no Rio. Hoje estamos com 3 países, estamos nos Estados Unidos, estamos em Portugal, São Paulo e Rio. Basicamente, a gente controla bastante dessa função, né, de desenvolver esse produto. E uma das coisas que a gente foi fazendo, eu acho que o Cartolano foi tentando fazer um pouco diferente do que a Ademicon fazia lá no passado, que foi trazer pessoas que efetivamente eram necessariamente de mercado, não pessoas que trabalharam com consórcio, com banco especificamente. Então hoje o nosso time é super heterogêneo, né? A gente está desenvolvendo esse trabalho desde 2017. Cartolano realmente dedica bastante para fazer a divulgação e esse tipo de trabalho que a gente vai fazer aqui para poder chegar ao empresário, para poder chegar à pessoa física, à família, enfim, seja pessoa física ou jurídica. Lógico que eu tenho o cacoete de muito tempo de banco para fazer pessoa jurídica, então o histórico ajuda, né, nesse desenvolvimento, até a própria administradora que foi aprendendo a olhar esse mercado de uma maneira diferente, né? Então, basicamente, o que a gente tenta fazer é levar a informação de forma correta, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas. A gente tenta trazer pessoas para trabalhar no grupo que não tem o cacoete de vender nada errado, nada na reciprocidade, até porque a Ademicon ela não se rendeu a nenhum banco, então hoje é uma administradora independente há 33 anos já no mercado, foi pioneira no mercado de consórcio imobiliário. E eu acho que uma das grandes acertos que a gente teve, né, esse vídeo vai chegar na Tati em algum momento, vai chegar lá no Raul, quando a gente conversou, foi de trazer boas operações, de trazer bons ativos, ou seja, de levar informação, né, democratizar o crédito de uma maneira mais clara possível, né? Então é uma operação fantástica, que a gente vai falar um pouquinho aqui, se deixar eu vou falar aqui ao Bessa. Vambora, porque o Cartolano, tudo que a gente conseguir trazer de esclarecimento, informação que viabilize a gente projetar negócios, que viabilize a gente incrementar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil através desse Estado, vambora, a palavra é sua. Ricardo, então vamos direto ao ponto, né? O que acontece muitas vezes no mercado, né? Você tem lá os bancos que muitas vezes fazem a captação de recursos no mercado. O sistema de consórcio ele é regulado pelo Banco Central, né? De 2008 para frente você tem a Lei 11.795, que dá segurança, né, para a gente que trabalha e para quem está adquirindo, né, a operação de consórcio. Segundo, ele tem a captação natural da venda dos planos de consórcio, que é uma coisa que é muito bem feita e regulada, e é um risco muito pouco falado, mas é um risco muito baixo. E um instrumento muito poderoso de crédito, né? No final das contas, a gente está estudando e olhando, obviamente, as famílias que necessitam de crédito para a compra dos seus ativos, seja um carro, uma moto, uma colheitadeira, uma balsa de trabalho, ou um barco de recreio, qualquer coisa que vá necessitar de capital, né, a gente sabe que a gente consegue ajudar para que aquela entidade, seja pessoa jurídica ou física, ela preserve muitas vezes aquele caixa aplicado numa boa aplicação e use um financiamento barato, que você não precisa se render muitas vezes a um CDC ou se render a um capital de giro ou enfim, qualquer instrumento de crédito que a gente sabe que existe, né? Hoje em dia, enfim, você tem alguns bancos que cresceram muito com a carteira de crédito, né? Nos últimos 15, 20 anos a gente viu bancos pequenos andarem, viu alguns FDICs, né, também crescerem muito na deficiência dos bancos. Então, o que a gente acaba vendo? Afinal das contas, a gente ajuda a qualquer um entender uma operação que, para a maioria das pessoas, às vezes pode não estar na veia, mas tem bastante curiosidade em
empreender, principalmente depois da pandemia. Cartolano, queria aproveitar para colocar a gente como empresário no Brasil. Você sabe a dificuldade que é para você empreender no Brasil. Perfeito. Nós, com o Deportes, a gente desenvolveu um trabalho ambiental e social, então a gente tem trabalhado com muitas comunidades, e é interessante que a gente, visitando essas comunidades, a gente encontra muitos empreendedores, pequenos empreendedores, e que a grande dificuldade deles é do empresário médio também, porque o grande não, o grande ele tem acesso ao crédito com facilidade. Nós tivemos a oportunidade agora recente de entrar em contato com o BNDES, com o FINEP, que são organismos, né, públicos que deveriam fomentar esse empreendedorismo, mas o dinheiro é destinado a quem é grande. Por quê? Não que eles falam, não te dou dinheiro, não. Qual a tua garantia? Quer dizer, você já limita a pessoa ali, porque um pequeno empreendedor, às vezes ele tem uma ideia fantástica, ele tem um negócio bacana e alguém tem que acreditar nele. Então, se ele é pequeno, você não adianta, o gerador de emprego é o pequeno empreendedor, não é a o base grande. da nossa economia, né? É a base. Então, o que acontece? O consórcio, né? Eu tive conversando com o Alan, né? A gente é parceiro da InvestSmart e sabemos do trabalho da Demicon, ele teve me passando algumas coisas. Para nós mesmo, dentro desse programa, desse projeto, a gente e o Ricardo tem acompanhado muito a minha luta para conseguir viabilizar a implantação desse programa por conta de recursos. Nós temos hoje uma parceria com a Petrobras, nós temos um contrato com a Petrobras Biocombustível. Com tudo isso ainda, o mercado fala assim, cadê o teu histórico, o teu passado? Eu falo, meu amigo, eu estou começando, eu já tenho um contrato com a Petrobras, alguma dúvida, né? Mas o mercado ainda ele resiste em acreditar. Imagina o que não tem contrato com a Petrobras da vida. Então o consórcio, o Alan teve explicando para a gente bastante, ele pode ser uma porta, né, para esses pequenos empresários. Eu queria que você mostrasse como que a gente faz esse pequeno empresário, empreendedor que está nos ouvindo, como que ele faz, ele tem que procurar qual o caminho dele. Não, legal. Se me permite fazer uma brincadeira, né? O nosso slogan, ele ficou super bacana de um tempo para cá, a gente acabou trazendo o Tadeu, né, que, enfim, apresenta o Big Brother, e o slogan ficou lógico que dá, né? Virou uma brincadeira porque é fácil de você lembrar quando você estiver basicamente numa mesa, numa negociação, lembrar o que você pode fazer com o consórcio. Então, basicamente, lógico que dá quase tudo, desde que você tenha, lógico, um pouco de garantia, né? Você tem que respeitar a regra dos grupos de consórcio, mas o que eu posso dividir com você sobre esse assunto? Eu comecei a perceber no Banco CR2, que foi o primeiro banco que eu passei, a gente fazia muita antecipação de contrato Petrobras na época, né? 2006, 2007. E você tinha o performado, né? Você tinha o RM, o relatório de medição, nota fiscal, era muito fácil qualquer antecipar Que era o Finanfor, né? Parece. Não. Plataforma. É antes da plataforma. Tá. Antes da plataforma você tinha os dois momentos. Então os bancos pequenos eles navegaram muito bem, tanto o CR2, Banco Modal, enfim, alguns bancos, inclusive cariocas, né? No performar. Todo mundo muitas vezes ganha um contrato da Petrobras, né? Como você. Depois eu quero olhar um pouco mais teu caso, para não falar besteira aqui, ainda mais ao vivo. Mas basicamente o seguinte, a gente via que para mobilizar um canteiro de obra, né? Seja uma obra, seja um porto ou qualquer coisa que seja, você precisa de capital, né? E a notícia triste é que, na verdade, os bancos tiveram muitos problemas, né? Eu vi lá no CR2 durante mais de 2 anos o bom pagar pelo mal, né? E vice-versa, né? O mal, muitas vezes, até a história do risco. É a história do risco. E, então, assim, não tem muito por onde correr, porque no Brasil, de fato, você tem N grupos que, no passado, acabaram não honrando com o banco suas obrigações. E até hoje você tem um mercado financeiro um pouco machucado com relação ao que tange a garantia, né? A Petrobras, na época, eu lembro que eu ia aqui na Avenida Chile, protocolava a carta de trava de domicílio na época, né? Então isso dava um conforto para o banco, mas a trava de domicílio e muitas vezes alguns clientes meus no banco, não adiantava você ter a trava de domicílio se você não fez ali o performado, quer dizer, se você não foi lá, entregou para poder faturar e receber em 30 dias. Então, até hoje, o mercado ainda é muito machucado, né? Você não tem uma linha
de 60, 70, 80 meses, 100 meses, uma linha de 10 anos para você investir. E normalmente uma atividade dessa como a tua, ela é uma atividade que demanda capital e ela vai se pagar durante um tempo. Ela não vai se pagar um capital de giro para um ano, né? 6 meses, um ano. Quer dizer, quando finda os 6 meses, você está precisando reinvestir. E se o banqueiro muitas vezes não te apoia nesse crescimento, né? Acho que esse é o tema nosso principal tema, né? Sim. Vai dando para o empresariado. Vou voltar aqui embaixo o restaurante que a gente tinha, né? Meu pai era um cara neto de italiano, né? Família toda muito conservadora, não tinha R$1 de dívida. E eu falava para ele, por que você não investe num restaurante na Zona Sul, num restaurante em São Paulo? Eu falava, não, porque eu quero fazer o que a gente faz aqui com o nosso capital próprio. E tudo que a gente corre para desaprender na faculdade, né? Eu fiz faculdade de economia, de administração, fiz um mestrado fora. E qualquer curso de economia é saudável você ter um capital externo, desde que aplicado bem planejado, com um custo razoável, com um prazo razoável, casado com a tua moeda. Então não adianta você estar com a tua atividade aqui, estar tomando em dólar e não estar redeado, né? Dá problema em algum momento. Então assim, resumindo, eu acho que a operação do consórcio ela ajuda muito você na tua empresa a ter isso. Ou seja, você pode eventualmente se planejar para poder ter uma linha sem juros, né? O consórcio é proibido ter juros e de longo prazo. Mas aí, às vezes, o empresário ele precisa de viabilizar o negócio dele rápido, então ele já está com pouco recurso. Obviamente que a gente não quer milagre aqui, né? Porque nós estamos no Brasil e os bancos, o sistema financeiro, o empresariado, ele tem que seguir a regra do governo, de limites, Banco Central, dos juros, né, que o mercado aplica, mas ele não pode, às vezes, ficar dispondo de dinheiro, que ele já está com pouco, ele precisa... Qual o tempo que vocês podem dizer, assim, por exemplo, o empresário, que ele precisa colocar alguma coisa para ele ter de volta? Olha, esse ano vão completar quase 9 anos, fazendo mais de, às vezes, 10, 15 reuniões por dia, e eu fui trazendo ajuda, né? O Duda, a gente acabou não apresentando, mas é um cara que eu confio muito, é um cara que veio também do setor de construção, tem a empresa dele, e o que eu tenho tentado trazer? Pessoas que podem me ajudar a responder essa pergunta, porque a gente ouve essa pergunta da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. É o primeiro, tá? Né? E ninguém melhor que pessoas que você confia que te respondam isso da forma mais correta possível, tá? Tua resposta vai depender muito de você. Não depende da administradora ou de quem está gerindo a sua cota. Poxa, Cartolano, mas por que isso? Como depende de mim? É um sorte, é sorteio? Todo mundo lembra disso, né? É uma mega sena. Não é. A operação de consórcio, na verdade, ela é uma operação que você adquire o teu consórcio de crédito. Se for imobiliário, é imobiliário. Se for de veículo, para sonda, para pesado, leve, implemento. Quer dizer, você tem as duas categorias pelo Banco Central hoje. E a resposta, para não fugir da tua pergunta, né? Muitas pessoas, principalmente no Rio, e aí eu já estou habituado a isso, por isso que a gente vai tentando desenvolver essa informação, querem ouvir o que elas querem. Pergunta, o pessoal fica feliz quando você fala, olha, em um mês, 2 meses está resolvido. E aí é onde começa a dar problema no consórcio. Todas as reclamações que muitas vezes acabam acontecendo é quando a expectativa é muito alta e o consórcio não faz milagre. O consórcio é um veículo. A pessoa quer se enganar também, né? Perfeitamente. O consórcio é um veículo do qual você tem ferramentas e equipes hoje que vão te atender, ou seja, você tem a Investmart, que o Alex está lá, o Alan, tem bons amigos lá que a gente desenvolveu junto desde o início. Você tem a equipe da Demicon em 5 escritórios hoje próprios pelo Rio, tem em São Paulo. Ou seja, você tem equipe para te dar essa assessoria mês a mês, coisa que às vezes um banco não vai conseguir te dar, porque o gerente muitas vezes está ali incumbido de abrir a conta, enfim, está ali incumbido de bater a meta dele. Mas tentando te responder, o que acaba acontecendo? Existe o sorteio e existem os lances. Os lances, na Demicon, a gente trabalha com 4 tipos de lance contra 2 tipos de lance de um banco. Tá? Então já dobra a possibilidade. Já dobra a possibilidade, perfeitamente. Não precisa ser, né? A gente não precisa nem desenvolver tanto para poder entender isso. Desses 4 tipos de lances, se o Alan ou o Cartolano estão te dando essa assessoria todo dia 19, por que dia 19, Cartolano?
As pessoas muitas vezes querem que eu responda isso dia 17, né? Hoje é dia 17. Só que dia 17 eu nem sei qual vai ser a tua estratégia, nem sei qual vão ser as tuas cotas. Você nem é cliente, talvez. E você quer que eu te responda como que vai estar o grupo daqui a 3 ou 4 dias, quando repetidamente, todos os meses, o grupo fecha, apura o resultado de quem está adimplente para começar, né? Porque tem gente que quer contemplar, Dinei, e nem tem a cota. Aí depois que o cara tem a cota, ele não está em dia. Nem participa. Nem participa. Pois é. Então, assim, qual é a resposta correta? E eu fiz questão de responder isso de forma devagar, né? Primeiro, dentro desses 4 tipos de lance, quando a pessoa tem um pouco mais de pressa, ela vai trabalhar com um lance um pouco mais alto. Essa é a resposta correta. E aí vai de cada grupo. O que você tem de caixa, né? O que você não tem de caixa. A Ademicon, num desses 4 tipos de lance, tem um tipo de lance que você não precisa colocar caixa, que é obrigatório sair pelo Banco Central. A gente protocola normalmente tipos de lance diferentes para que a gente possa tentar atender todo mundo, principalmente, inclusive, o pequeno empresário ou médio empresário que às vezes não tem o caixa, mas não quer colocar, porque às vezes você pode estar com aquele caixa destinado para folha de pagamento, tributo, ou até etc. uma segurança do cara. Ele falou, eu trabalho bem quando esse dinheiro está aqui, aí eu caminho. Exatamente. Então, assim, o que acaba acontecendo? As pessoas, elas confundem muito a questão do lance. Cartolano, mas o lance está muito alto, ou eu vou dar um lance muito alto, então é muito ruim. Não é muito ruim. É que, na verdade, você tem o muito bom, que seria ser sorteado no limite. Você tem o bom demais, que você tem ali a questão de poder trabalhar com um lance embutido, um lance mais baixo. Na Ademicon, diferente dos bancos, a gente... Lance embutido? Lance embutido, Ricardo, é uma facilidade incrível que você pode dar um lance e a administradora permite que você abata do teu próprio crédito a receber. Então, se você tem lá uma carta de... Não, isso é fantástico. É fantástico. E é uma Porque você pode estar sem o recurso para dar o lance e você fala, tudo bem, eu estou empurrando mais para frente aqui. E surgiu a oportunidade, porque em negócio tem isso. De repente surge a oportunidade, você fecha uma obra e, como você falou, precisa montar o canteiro, mandar a equipe para fora do estado. E aí? O mais importante é o seguinte, eu não quero que esse podcast aqui se transforme num treinamento de consórcio que ninguém merece. Ninguém quer ouvir um treinamento de consórcio, né? Não, mas às vezes funciona, Cartolano. Funciona, né? Às vezes funciona, porque... Eu vou implementar isso lá na empresa. O cara tá lá e fala assim, eu não tô querendo ir no banco para ouvir mais uma história, e aqui ele tá sem compromisso. Ele tá ali olhando e fala, se isso fizer sentido para mim, eu vou buscar. Porque o interessante é se ele... Aí é a questão, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta. Porque às vezes ele não tem o dinheiro, é aquilo que eu coloquei no início. Mas ele pode embutir no crédito, fazer por exemplo, eu preciso de 2 milhões, um exemplo, vamos colocar um valor, ou 100 mil. Eu coloco 200 mil e eu preciso de 100, então eu abato, não é mais ou menos isso? Ele já deu 20 cotas, o cara deu 20 cotas, eu acho que é isso, o cara deu 20 cotas e de repente fala, putz, surgiu uma oportunidade. Não, eu acredito que nem seja pagando, Ricardo. Eu não sei se eu estou errado, Cartolano. Não. Para o pessoal entender. Eu vou organizar de uma maneira que fique mais clara. É o seguinte. Quando você tem... Eu vou dar um exemplo com uma carta de 100 mil. Tá? Se você não tem o caixa, você pode dar 30 mil de lance, 30% de lance. E na hora de você receber, em vez de você receber 100, você vai receber 70. Perfeito. Perfeito? Ponto aí. A sua parcela vai ser redistribuída, então você não paga sobre 100 o principal, você vai pagar só sobre 100 a taxa de administração, que é a regra de qualquer consórcio. Perfeito. Tá? Então, a gente vai fazer a conta, vamos ver quanto é que aquele 70 está te saindo. Provavelmente vai ser um bom custo, se você transformar em juros. E o lance embutido é isso. Ricardo, tem uma coisa importante que as pessoas fazem muita confusão, que eu queria fazer questão de aproveitar a mesa redonda aqui e a gente falar um pouco. Vamos para um outro tipo de lance, um lance que é um lance mais alto, um lance pago. Tá? Qual é a confusão que as pessoas fazem? Então vamos lá, se a gente fez a mesma carta de 100 mil e ofertou 70 mil de lance, eu inverti, né? Ou seja, demos 70 mil de lance, 70% de lance, o cotista vai ter que pagar esses 70 mil. Então ele vai pagar os 70, vai honrar o lance, vai formalizar a garantia e vai receber os 70 de volta na conta dele, mais os 30. Então ele não gasta aquele caixa dele que às vezes faz falta. Tá? Então o lance não vai embora. Tem muita gente que fala, pô, mas a Ademicon vai ficar com o meu dinheiro do lance? Eu falo, não, muito ao contrário. Você pode deixar lá a tua carta contemplada, né? A gente usa 3 principais bancos hoje no mercado, né? Tá entre os 3 maiores de propósito, ou seja, está controlado pelo Banco Central, está rendendo CDI, está no teu nome.
aguardando você definir o melhor horário para você investir na tua empresa, no teu imóvel, sair do aluguel, o que quer que seja. Então, às vezes, não vem diretamente num capital de giro, porque não é um capital de giro, é um consórcio imobiliário, mas eu vejo que muitas pessoas hoje saem de um aluguel de uma sede, por exemplo, né? Os aluguéis de 2020 estão vencendo agora no 5+5, né? E muitas vezes os proprietários não querem tirar o pé no reajuste. Às vezes você está comprando um Ou imóvel... até falou assim, não, paga só condomínio e IPTU, porque estava um desespero no Brasil de uma forma geral, e agora falou, não, agora você começa a pagar também o aluguel. Perfeito. Aí o cara fala, tô fora. Eu queria aproveitar, o Duda é da área de construção, né? Sim. Da área de construção. Do mercado de construção. Eu trabalhei alguns anos em São Paulo nessa área. E aí eu também tinha essa dificuldade. Só que você, como construtor, você tem que buscar o recurso, você não está comprando um apartamento, você está construindo para vender. Então, esse empresário, ele consegue fazer dinheiro com consórcio? Esse empresário da construtora, ou é só o consumidor do apartamento, por exemplo, de um imóvel? São ambos. Isso. Ambos conseguem. Então, você como construtor, você consegue, através do consórcio, o recurso para fazer a gestão das obras, aquisição de terreno. Ele recebe em dinheiro? Ele vai adquirir o terreno através do consórcio. Do consórcio. Isso. Ou ele consegue repassar aquelas unidades que ele tem em estoque, atreladas ao consórcio, para o cliente final dele. Então, o cliente final dele, ele tem a vantagem de estar adquirindo um imóvel com custo financeiro menor. Menor. Isso. É custo administrativo mais, né? Fora o cliente. Eu hoje sou cliente, eu vou comprar um apartamento. Então, a gente tem apartamentos aqui em construção, você entra numa aquisição de um apartamento desse em construção e, ao mesmo tempo, você faz um consórcio. Daqui a 3 anos, 4 anos, quando o apartamento estiver pronto, quando tiver o Habite, o RGI, você vai ter aquela parcela para você pagar ou financiar pelo banco. Então, eu opto hoje por, assim que eu adquiro um apartamento, eu vou e faço um consórcio daquele valor futuro, para que quando eu chegue no momento de quitar a minha parcela, não preciso desembolsar, não. Eu não preciso, além de não desembolsar, eu não preciso pegar o dinheiro no banco pagando uma taxa muito alta, que isso aí vai gerar em torno de 2, 3 vezes o valor do apartamento depois. E como o consórcio ele não tem juros, a minha parcela ela fica muito baixa. Essa parcela muito baixa me permite que um aluguel futuro de um imóvel consiga pagar aquilo. Então eu parto por uma segunda operação no mesmo formato. E aí eu consigo fazer várias operações no mesmo formato, criando um patrimônio. Isso. Sendo quitado, usando o inquilino para pagar. Ele paga a tua parcela. Paga. E sobra ainda. E sobra. Então isso é uma outra formatação que a gente consegue utilizar a ferramenta do consórcio para atender um outro mercado, que é o de alavancagem patrimonial. Isso aí é um dos N dos 50, como o Rodrigo fala, que a gente tem, é tipo um canivete suíço, ele tem multifunções, então é agora, mais uma das funções. Aquela pessoa que ela precisa do imóvel para morar, então ela não consegue pagar um consórcio, por exemplo, ela vai ter que pagar o consórcio e o aluguel que ela está morando atualmente. Isso. Como que organiza isso? Então, a empresa ela vem do ramo imobiliário, então com o tempo ela percebeu essa dor da pessoa de estar com aquele custo do aluguel, com comprometimento de renda. Então, dentro do consórcio, a gente consegue aplicar redutores na parcela inicial. Então, o que ele consegue reduzir de parcela inicial até a contemplação facilita o pagamento tanto do aluguel quanto da parcela. Contemplou essa diferença que ela deixou de pagar, ela paga após a contemplação, diluída no prazo final. É o invertido daquela outra situação do empresário, que ele precisa, não é isso? É o inverso. Isso. O empresário ele paga mais no período de 4 meses, 5 meses para poder ter ser contemplado com o dinheiro, o capital que ele precisa. Já o inquilino ele paga menos, porque ele tem que pagar o aluguel dele, e depois, quando contemplado, ele corrige essa diferença. Perfeito. Dinei, e só se me permite, essa é a beleza mesmo da operação. O que acaba acontecendo é que eu mesmo tive que reconstruir na minha cabeça algumas coisas, tipo assim, alguém fala, não, ficar por último é muito ruim, eu posso te botar aqui
1000 pessoas, 1000 clientes que quer ficar por último. O cara quer juntar dinheiro até o final para, de repente, não sei se você tem filho, mas às vezes você tem um filho de... Tem filho, não? Tem. 3. Qual a idade? 25, 23 e 10. Tá, o de 10, ele só vai conseguir morar sozinho daqui a pelo menos outros 10, concorda? Sim. O de 25, de 23 ainda estão lá, porque o pessoal não quer sair hoje. Estão lá, você vê, estão lá. Eu com 20 já queria ir embora, mas a gente veio falando isso agora no aterro, né? Quando a gente estudava aqui no centro, trabalhava no centro, a gente já queria carro. Às vezes a juventude não quer mais o carro e nem quer morar sozinho. Mas pensa que se você hoje adquire 3 consórcios para os 3 filhos, você vai ter uma demanda para o de 10, uma demanda para o de 23 e uma demanda para o de 25, né? Talvez daqui a 5, o de 25 já comece a ver que com 30 já está na hora dele tocar a vida dele. Daqui a 5, o menor tem 15. Então, quando a gente trouxe a PJ, né, e realmente a gente foi criando algumas operações, não só na PJ, né, Edmar, tem muito cliente hoje que era cliente do banco, clientes que, enfim, estão lá no private do banco, que entendem um pouco dessa arbitragem, às vezes querem comprar um barco de 3, 4, 5 milhões, mas não querem sacar o dinheiro hoje pagando 12%, 13% ao ano e imobilizar num bem que deprecia. E qual é a taxa do consórcio para um cara desse? 1,20 ao ano é a taxa de administração do consórcio imobiliário, 1,20 ao ano, e 2,10 ao ano é a taxa de administração do veículo. Veículo aí lê-se aeronave, barco, carro, moto, enfim, qualquer bem que roda, né? Implemento rodoviário. Então a gente hoje consegue... Deixa eu te fazer uma pergunta forte, mas eu acho que é importante porque eu tive consórcio, comprei minha primeira moto com um consórcio mas depois disso eu tive Goodway e assim, a gente acabou tomando na cabeça. Fiquei com uma carta de crédito de um diplomata que está guardada até hoje. Então, você falou de uma lei que hoje protege e regula. Então, o consórcio hoje é seguro. A gente consegue caminhar num consórcio com tranquilidade, com a proteção do Banco Central. Muito. Vou te explicar o que acontecia no passado. A operação de consórcio ela veio de alguns funcionários do Banco do Brasil na década de 70 que se juntaram para comprar um carro, né? Então, juntou-se 10 pessoas, cada um depositou 10 mil a dinheiro de hoje numa conta, tem 100 mil para comprar um carro e cada mês sorteava cada hora era a hora de um. Exatamente. Como qualquer coisa que não tem regulamentação e não tem um órgão regulador, é natural que dê problema, né? Você pode daqui a 6 meses, o cara que já está andando no carro dele... Não querer pagar mais. Ele pode até não querer pagar, mas imagina que o filho dele teve um problema de saúde e ele precisa daqueles 10 mil para pagar um tratamento. Como é que você discute com um cara que ele não está mal intencionado? Ele só teve um problema que foi enfim... Obviamente tem de tudo, né, Dinei? Tem o mal... Sim, mas tem o força maior, né? Então, o que aconteceu? De 2008 para frente, a lei ela tem patrimônio de afetação no artigo 2º, inciso 3º, tá? Eu sei de cabeça, não sou advogado, porque foi isso que me fez vir para o negócio, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz lá para a Tati, como a gente chama ela carinhosamente, qual era a segurança jurídica para o negócio. Então, a Lei 11.795/2008 foi quando o Lehman Brothers quebrou lá fora, ou seja, quando teve o subprime nos Estados Unidos, o governo brasileiro ele precisou regulamentar um veículo que ele já sabia que dava liquidez no mercado, né? E ali foi feito. Então, você tem patrimônio de afetação hoje, é importante na escolha de uma administradora você saber quem está por trás, né? Hoje a Demicon tem 2 grandes fundos que detêm ali 30% do capital da companhia, e 70% é a família que desde 91, mesmo antes da lei, nunca teve um problema. Então, quando você vai escolher uma administradora, é realmente muito importante que seja autorizada pelo Banco Central, né, que tenha alguém ali controlando a tua vida dentro da administradora e entender tudo que a administradora que você está escolhendo faz. Como o Duda falou, né, a Demicon hoje ela tenta, né, dar uma abrangência enorme para o cotista fazer quase tudo, né? Quinta-feira passada a gente lançou um grupo novo só por curiosidade, que a gente vai permitir fazer custeio, drone, animal, né? Vaca, cavalo, para fazenda, para o agro, enfim, coisas que
antigamente você não conseguia, porque você não consegue alienar um animal. O animal ele pode vir a morrer no meio do caminho, né? Pode ter um desastre. Aí tem um seguro. Não, aí você faz alienação de um imóvel, por exemplo, mas com a nota fiscal do que você está fazendo. Então, a gente seguiu o consórcio de serviço também, por exemplo. Hoje em dia você consegue fazer um procedimento... Consórcio de serviço? Consórcio de serviço. É bem legal. Consórcio de serviço está a todo vapor, né? São valores de 20 a 40 mil. Você pode fazer um procedimento estético, você pode fazer uma operação, você pode fazer uma viagem, pode... formatura e por aí vai. Esse produto é exclusivo da Demicon ou o mercado... Não é exclusivo, não é exclusivo. Já tem. A Demicon, historicamente, há 30 anos, tem um super orgulho, a gente vai puxando muita novidade, né? Então a gente tem ali um lance chamado Lance Fidelidade, por exemplo, né? O consórcio imobiliário foi pioneiro a Demicon, né? Em 2000, 2001, quando a Caixa Econômica, 10 anos depois que a Demicon nasceu, foi para o consórcio imobiliário. A própria Tati conta isso, né? Lógico que fica preocupado, que é um banco de varejo, né? Um banco que você tem uma rede de agência enorme. Eu admiro muito essas iniciativas de enfrentar o mercado, empreender, porque eles foram empreendedores, né? O Raul e a Tatiana, né? Sim. São pessoas assim de visão, porque enxergaram e empreenderam e arriscaram, né? Isso é muito bacana. E ver o resultado hoje, acreditaram num país que às vezes não pode confiar muito, mas confiar e aí está o resultado, né? A empresa quase no Brasil todo, né? Exatamente isso. A gente está bem feliz, né? Eu acho que eu pude agregar um pouquinho lá para eles nessa expansão, né? Quando foi feito o licenciamento de marca, né? Que a gente adquiriu a licença para poder desenvolver ali, né? Foi um momento importante que a empresa decidiu crescer por esse modelo, né? Então é isso. Então, empreendendo não é fácil, a gente também tem todas as dificuldades, às vezes me pego fazendo as coisas que meu pai também fazia, mas a gente está sempre procurando melhorar um pouco e levar a informação da forma correta, né? Então, se a gente fizer aqui só um exercício rápido, o camarada tem lá um restaurante e fala assim, legal, eu tenho que aumentar a minha operação, vou alugar aqui do lado, eu estou falando de um caso real de um amigo. Estou alugando aqui do lado. Tá, e aí? Mas ele vai precisar investir, ele vai precisar comprar mais equipamento, um forno diferente. Reformar, e os fornos não são baratos, tem a reforma. E aí ele precisa de 500 pau. Como é que funciona? Põe uma proposta na mesa para alguém que precisa financiar 500 mil. Ou financiar não, né? Comprar um consórcio, se planejar e falar assim, legal, daqui a 6 meses eu começo isso. Ricardo, olha, eu adoro esse assunto, então eu poderia ficar falando aqui até amanhã, né? E vou tentar resumir. O que a gente tenta hoje fazer, e até para quem vai assistir esse podcast no futuro, é tentar quase que atender uma demanda específica desse cliente, que eu não sei quem é, você acabou de trazer esse assunto, porque esse cliente pode ter caixa e você pode não ter. De repente esse restaurante pode ter um imóvel para dar em garantia e às vezes um outro empresário de um outro restaurante pode não ter. Então o que a gente tenta fazer hoje na área comercial... É entender a situação dele. Exatamente. Dá um trabalho danado. Confesso a você que nossa vida virou um pouco do avesso para poder atender pontualmente cada um, mas para que você não fique sem resposta. Basicamente a gente tenta fazer com que o consórcio imobiliário seja adquirido, né? Quer dizer, a gente vai mostrar para ele como é que se adquire o consórcio imobiliário, vai levantar ali como reforma naquele imóvel, ou seja, uma das prerrogativas que a Demicon trabalha é a reforma, né? Então a reforma permite você fazer a benfeitoria dentro daquele imóvel. Então é muito simples a contratação, quer dizer, ele consegue fazer na pessoa jurídica ou na pessoa física, todo dia 17 tem um sorteio e todo dia 20 o consultor dele, a área comercial vai fazer um contato com ele para assessorar no lance, para não contar só com sorteio ou com lance embutido, né? O lance embutido é uma facilidade que a gente falou aqui, mas a gente não pode prometer para ele que esse lance vai acontecer em um mês, né? Uma informação importante que a Demicon, quando tem um lance empatado, os bancos eles fazem um sorteio. A Demicon não, ela usa o critério de desempate pela proximidade com a cota sorteada. Às vezes as pessoas não entendem muito isso, mas é bem simples. Dia 17, que é hoje, sai um sorteio. Dia 19 a gente vai lá e vai fazer a proximidade da cota sorteada. Então se teu amigo tivesse a cota número 1000 e tivesse contemplado a 999, ele pode dar o menor lance, o lance embutido, que por proximidade ele vai ter
uma grande chance de levar mesmo sem ser o lance alto que você coloca a caixa. Então isso é muito legal, mas não sei se eu te respondi, não fica bravo comigo. Não, respondeu, eu acho. Mas a gente pode atender teu amigo, né? Estou à disposição para ir lá contigo, você ver como é que é um atendimento. Acho que a ideia é a gente fazer perguntas para ele. Para que prazo ele quer o forno, quanto ele vai gastar, se é 500 mil líquido, ou se ele pode fazer isso em etapas. Se ele vai ter, eventualmente, um imóvel. Ou se Passa a ter... ser um consultor empresarial. É um consultor. Do empresário, que é bacana. É um consultor. Porque vocês estão no mercado. Não é igual quando eu comprei. Nesse caso, não seria um produto de prateleira. Então, a gente tem que entender cada situação para poder trazer um melhor produto. E necessidade de tempo, de prazo, tudo entender para poder levantar da melhor forma possível o projeto. Eu acho muito bacana e estou gostando demais. Vocês, na verdade, estão trazendo um modelo diferente para essa nossa conversa aqui, porque tangibiliza, de repente, mais rápido uma coisa que não está no universo de muitas pessoas. Sim. Como é que eu viabilizo isso? Peraí, consórcio. Cara, vamos falar com o Duda, vamos falar com o Cartolano e entender com o Alan, entender como é que isso pode ser viável para a gente na expansão da empresa ou na viabilização de fazer um negócio. Posso botar uma pimenta aqui, porque eu sei que daqui a pouco a gente está com tempo ali, não sei quanto tempo, mas vou botar uma pimenta ainda, Ricardo, num assunto que a concorrência fica enlouquecida, porque o Guilherme Carrasco, que é vice-presidente também, trabalha noite e dia também, é um cara que eu ligo para ele à noite às vezes e falo, e aí, como é que tá aquele assunto? É você que é o carrasco dele. Carrasco, você vê como é que é. Eu vou fazer esse vídeo chegar nele, mas ele é meu carrasco de vez em quando também. Mas vou botar uma pimenta nesse podcast aqui para ninguém dormir. A Demicon, ela não vende só a carta contemplada, ela passou a vender a carta... Perdão, a Demicon ela não vai fazer só a contemplação pela cota a contemplar. A gente passou, no decorrer dos últimos anos, a vender a carta contemplada. Isso atende quem é imediatista, atende às vezes o cara que não tem tempo e dinheiro para fazer um lance, esperar. No entanto, obviamente você tem um custo para fazer isso, né? Mas por que eu estou trazendo esse assunto para a mesa? Porque eu vejo que é muito comum, principalmente nesse fórum que a gente está fazendo aqui, as pessoas confundirem, e vocês dois estão fazendo isso desde o início sem perceber, mas eu já estou habituado. O que é o produto? Como que utiliza e para que utiliza. As pessoas normalmente oscilam lá no como que é o produto, mas como é que eu uso aqui na minha operação com o meu contrato da Petrobras. Mas como que é o produto aqui, Cartolano, mesmo, hein? Aí vai de novo para... E essa desorganização mental eu tinha também, porque todo mundo está preocupado em entender o produto e entender a utilização. Tá. O que a gente começou a perceber? Que tinha uma demanda reprimida muito grande também para esse tipo de público que precisa para ontem, né? E hoje, 25% da carteira da Demicon toda são investidores. Às vezes não são pessoas que querem crédito, não são pessoas que querem investir, querem comprar em nada. São pessoas que entendem o custo do dinheiro no mercado, entendem um pouquinho de crédito, já entenderam do produto consórcio, contratam consórcio, e revendem para a própria Demicon. E a Demicon passou a ter lá o Contemplay, a gente chamou o Carrasco. Não sei, acho que esse nome veio do Anderson, do Carrasco, se não me engano. Então a gente criou o Contemplay, onde fica disponível cotas contempladas. É lógico que é limitado, né? A gente acaba atendendo muitas vezes nosso cliente que deu lance para que ele não fique na mão por causa de contemplação e não perca o prazo da cozinha dele, não perca o prazo se for a oportunidade dele no final de ano que ele vai vender, o restaurante vai funcionar super no final do ano. Perfeitamente. Então isso foi uma coisa que impulsionou muito a nossa venda, e a cereja da cereja do bolo que eu estou falando é um terceiro assunto que a Demicon, junto nessa tesouraria, passou também a fazer os repasses da assunção de dívida. A assunção de dívida é uma prerrogativa na lei, que tem no artigo 299, onde você, já tendo utilizado a tua carta, você também está passível de cessão dessa carta. Aparece a carta contemplada. Então a Demicon, na quarta-feira retrasada, lançou dentro da plataforma, né, para todo mundo. Então está público já, agora a gente já pode falar, né? O Carrasco passou os últimos 6 meses junto com o Rafa de TI lá, colocando isso nesse carinha aqui, né? Isso aqui hoje é uma potência, né?
Então, é muito bom, porque assim, a gente está bem animado para o ano que vem, a gente está bem animado em poder levar crédito, a gente está bem feliz em ter um time capacitado que leve a coisa correta. Mesmo que a gente perca a venda, às vezes a gente perde venda, não gosto de perder muito venda não, mas a gente perde às vezes a venda, porque a gente às vezes tenta a solução. Se não deu certo, a gente deixa na mesa. Se deu certo, eu vou te falar por mim. O Alan, um grande amigo, de total confiança, né, minha, por anos, e é um excelente profissional na área de mercado financeiro. E eu sou um desses que estou aderindo ao consórcio agora, porque realmente ou para você viabilizar um negócio, um empreendimento, sim, ou para você ser um investidor e ganhar, eu tô lembrando, como o Duda falou. Eu estou lembrando de um amigo meu que eu liguei no final de semana para ele, há algum tempo eu não falava, o Carlos Henrique da Posa. E ele sempre falava comigo, não, eu compro os caminhões e compro um consórcio. Então, eu sei que vou chegar lá no tempo da troca do caminhão, eu vou trocar o caminhão e um abraço, se ele está bom ou se ele está ruim, eu vou trocar o caminhão. Então, ele fazia a carta mais ou menos calculado ali com a diferença de preço do que era o usado 5 anos para frente, ou coisa assim, e quanto que ele precisava completar. Então, dava o dinheiro lá para ele trocar o caminhão. Nesse ponto das transportadoras, a gente cresceu muito, né? A Demicon, ela na verdade chamava Demilar, não sei se vocês sabem disso. Mais da área de construção. Exatamente. E quando foi feita a fusão com a Conseg, virou a Demicon, de Demilar com Conseg, Demicon. E, curiosamente, o mercado brasileiro ele é 65% veículo e a Demicon interna 90% imobiliário. Então, a gente cresceu muito no veículo. Hoje a gente tem alguns white labels importantes, né? Consórcio Mitsubishi, Suzuki, Iveco, New Holland, que são as máquinas agrícolas. E a gente tem a marca própria da Demicon Veículos, né? E uma coisa que as pessoas não sabem é o seguinte, quando você tem um consórcio em andamento, você comprou um carro para você na tua pessoa física, e teu consórcio é de 100 meses. A pessoa fala, mas eu vou ficar com uma dívida por 100 meses. É o inverso do que o empresariado nos traz aqui na mesa, né? E muita gente não sabe que você pode pagar um Duda no Bradesco e transferir o gravame do seu carro novo e trocar de carro todo mês, se você quiser, carregando a dívida barata. Então isso é informação muito legal que você trouxe, né? As transportadoras têm um hábito de, quando acaba o contrato dela, vender aqueles caminhões, né? E nem sempre consegue apurar a tabela FIP, por exemplo. Se você tem lá um cavalo, outro dia eu falei cavalo, a pessoa achou que era o cavalo mesmo, o cavalo a parte da frente com o implemento, às vezes ele está depreciado, você não consegue, mas se ele tem uma dívida, às vezes até facilita uma transportadora a repassar e vender o caminhão com a dívida, né? Então, em parte, aquele empresário às vezes consegue fazer o que a gente faz, a Demicon faz, no próprio casa dele, né? Acabei a minha obra, acabei o meu investimento ali, o meu contrato acabou, ele tem sempre a prerrogativa de ir para o novo, emite uma nova nota fiscal para estar dentro do ano, né, que o contrato pede, ou vender, e às vezes vai vender muito perto da tabela FIP ou até acima um pouquinho, porque está vendendo com a dívida barata. Porque viabilizou. Você que está assistindo a gente, vai lá, comenta, coloca suas dúvidas, o Cartolano, o Duda, eles estarão online conosco, então comenta, porque as dúvidas que você tiver, já tira no ato e simula, de repente, no privado, a situação ideal para a tua operação e vê se isso funciona. Se funcionar, é o que a gente quer que funcione. Ricardo, vou deixar até uma outra janela aqui. Para quem quiser, né, o Instagram é @ademicon.rio.leblon. Então, @ademicon.rio.leblon ou ademicon.farialima. Então, tem outros Instagrams, mas vamos deixar os principais. Quem quiser o contato, a gente pode depois deixar o contato também, né? No telefone. Eu só tenho um telefone, eu não tenho telefone pessoal e o profissional. E o mais importante, não deixem de fazer o contato, porque, na verdade, a gente consegue fazer esse atendimento para cada um. E na hora que as pessoas começam a entender um pouco mais, vão ficando seguras de investir e vão vendo que a coisa é uma alternativa que eu brinco, né? Assim, todo mundo devia ter um consórcio. Sei que eu sou tendencioso,
mas o consórcio faz as pessoas terem mais patrimônio no futuro, fazem elas terem uma estrutura de capital melhor. E Cartolano e Duda, o que vai levar a pessoa a fazer isso é o famoso Money Talks. Se faz sentido, não deixa dinheiro na mesa. Perfeitamente. Se você não visualizou outra oportunidade e essa é uma, avalia. Se você vê que aqui você está deixando dinheiro na mesa, traz esse dinheiro para a tua operação. Com certeza, Ricardo. E eu vejo que tem muita gente que às vezes quando vai contratar fala, poxa, mas eu vou fazer um negócio muito longo prazo, não sei se eu vou ter um emprego, se minha empresa vai estar viva, se não vai. Eu sou muito conservador, eu ouço muito isso, sabe? E aí eu falo, cara, se você é muito conservador, é mais um motivo para você fazer. Porque se você consegue preservar teu caixa aplicado, faz uma boa aplicação num bom banco, numa aplicação segura, você está usando o dinheiro barato para imobilizar, às vezes, num bem que, né, se fazer uma reforma como é o forno, você não consegue ir lá anunciar o forno e vender um forno correndo. Nunca. Se você vai fazer uma reforma alguns anos atrás eu fiz uma reforma na minha casa, fui lá e fizemos um planejado de imóvel. Tinha tempo que a gente já não fazia isso. É um absurdo que se gasta hoje numa Ornari, numa Florence, ou seja, você não consegue ir lá tirar teu móvel e gerar liquidez com isso. Então, se o mercado piora, é natural que os bancos, que foi o início da nossa conversa, eles piorem juntos. Ele não vai querer dar dinheiro no meio de uma crise, né? Segura mais. Se você tem a tua aplicação preservada, inclusive para as pessoas físicas que vão ouvir isso, talvez, né? Você está fazendo uma operação mais segura do que você ficar pagando à vista. Não paga os juros. Quem paga juros, paga à vista, assim, né? E quem paga à vista, paga juros, porque você está deixando de ganhar juros na tua aplicação, está ficando sem caixa para ter um bem quitado como, enfim... Tem que fazer conta, é isso que você está dizendo do tailor-made, olhar caso a caso e fazer essa avaliação, porque... Não tem dúvida. Se você tem uma opção que você possa investir o seu dinheiro para ele, como está muito em moda, trabalhar para você, pega o barato, traz o bem com esse barato. Perfeitamente. E ganha. Sempre com equilíbrio. Acho que tudo que é feito com equilíbrio é muito bem feito, entendeu? É lógico que tem que tomar cuidado com o que vai investir seu dinheiro, para que você não invista numa coisa que oscile tanto, né? Tem gente que não tem estômago para investir em renda variável, vai lá, investe, e quando a bolsa cai, o dólar cai, vai lá... Por isso que é variável, né? Pois é. Né? Então tem que tomar só cuidado quem for atender isso para entender e sentar com algum de nós, entendeu? Senta, procura a gente, o Duda tá lá todo dia no Leblon, eu fico dentro de um avião para cima e para baixo, a gente está com uma operação bem grande lá nos Estados Unidos, né? Que historicamente os Estados Unidos sempre teve, como a gente falou, né? Muito crédito, sempre teve funding para poder fazer investimento de longo prazo, e a gente vê que muita gente que migra para lá, que é outro diferencial da Demicon, precisa de crédito, né? Então a gente tem atendido muito brasileiros que precisam investir lá, precisam comprar lá, Europa, e a Demicon, Europa também, né? Portugal. Então a gente hoje tem permitido que as pessoas comprem lá. Tem muita gente que me pergunta, mas o consórcio é lá? Pode alienar o bem de lá? Não, a gente faz tudo no Brasil. A empresa genuinamente tem orgulho de ser brasileira. Quer dizer, vocês fazem aqui no Brasil e atendem o investimento dele lá nos Estados Unidos, seria isso? A gente deposita na conta dele aqui, ele vai formalizar a garantia, ele vai fazer o câmbio pelo banco dele, e se ele quiser comprar um imóvel na planta lá, ele pode simplesmente investir no imóvel na planta para a família lá, preservando o imóvel e toda a parte dele aqui, entendeu? Então tem muita gente que imigra, a gente vê isso, né? Muita gente imigra e mantém aqui uma fazenda, ou às vezes um sítio, ou mantém uma casa. O cara não quer perder o lastro. Não né? quer perder o lastro, porque todo mundo que vai sempre quer ter um pé aqui se tudo der errado. Vai lá. que... Perfeitamente, vai que vai que o cara tem ali. Então é isso, esse recado é legal, assim, bem legal você ter trazido isso, né? Tem muita informação que a gente pode dividir. A gente vai começar a fazer mais lives. Muito legal ter podido participar um pouquinho aqui desse espaço com vocês. A casa está aberta, quando vocês quiserem também ter um pouco mais de informação. E é isso. O que faltou aqui pra gente? Eu sei que eu falo a beça, cara. Se deixar, eu vou falando aqui. Foi ótimo. Foi muito rico. Eu acho que o importante agora é a consequência dessa história. Sim. É a consequência dessa história. Eu acho que nós estamos crescendo como sociedade, estamos trazendo novas opções para se investir no Rio de Janeiro, para se investir no Brasil e fora do Brasil, através do Rio de Janeiro. Isso é muito bom.
E a conversa, a turma ali começar a questionar vocês, até mesmo durante o podcast, vocês poderem estar interagindo com quem está questionando alguma coisa, funciona muito. Olha, Ricardo, vou só contar uma última. Tem tempo ainda para contar uma passagem de 1 minuto aqui? Como é que a gente está ali? Para bons negócios tem tempo sempre. Na pandemia, eu fiz uma ligação para a Tati logo quando fez o lockdown e eu perguntei para ela. Eu falei, e agora? Eu gelei, né? Ela perguntou, e agora digo eu que te pergunto. Você não veio Aí aquele negócio... Eu ia te ligar agora. Aí eu olhei e falei, desculpa por ter ligado. Pô, botei aqui. Eu fiquei pensando, né? Os juros vindo abaixo, né? O Brasil, desde que eu me entendo como gente, não sou tão antigo de idade, mas nunca tinha visto nada igual. E foi interessante, porque eu chegava no escritório 7 da manhã, embora meia-noite, e a Investmark, basicamente... ajudou muito nesse período, porque a gente atendia muitos lugares. Mas uma coisa interessante, assim, ó, na pandemia, sabe uma coisa que fez a gente crescer muito? A empresa quase que dobrou de tamanho na pandemia. E o mercado delicado, né? Foi a possibilidade que as pessoas nos deram de conversar. Porque as pessoas esquecem muitas vezes de conversar. Quem vem, às vezes, trabalhar com a Demicon, muitas vezes está preocupado, lógico, tem que vender, tem que viver, as pessoas têm as contas, mas esquecem de conversar umas com as outras, né? Então, como é que é a tua empresa? Como é que você investe? Antes de tentar vender, tentar entender o que é. É fundamental. É muito importante isso, cara. Mesmo que sejam poucas perguntas. E as pessoas, na pandemia, quiseram tudo, né? A gente, de uma maneira... Quem não pensou que pudesse morrer na pandemia, Mas né? isso aí é uma escola que está sendo implantada pela InvestSmart, né? Que ela faz exatamente isso. O empresário, para ela, é uma pessoa que ela vai orientar o máximo possível, buscar no mercado as melhores soluções, sem se preocupar no lucro imediato, e sim no lucro do empresário. Eu acho que você primeiro pensa na pessoa. Conexão. Então, assim, muito importante para quem está nos ouvindo, não precisa comprar. Eu vejo que teve muito, inclusive amigos meus, né, que nunca sentaram com a gente para conversar, e eu também nunca... procurei, né, não criar um desconforto, porque eu sei que existe um desconforto, principalmente no Rio, que o Rio ele ficou muito pobre de crédito, né? Acho que esse é o tema do nosso negócio. Ele é pobre de crédito. Ele vem dos nossos avós, dos nossos bisavós, ou seja, às vezes você pega o imigrante que veio lá atrás da Espanha, ou veio da Itália, ou veio de onde quer que seja, vinham com a coisa contada, vinham, né, para fazer a parte rural e por aí foi. Então, o que é importante, o que eu queria deixar de provocação para quem vai ouvir? Não deixa de conversar para entender, pelo menos, porque tem muita gente que, na falta de informação, julga o negócio, como eu já fiz, esse cara aqui já fez. A gente faz toda hora. E entende, pelo menos, o que está fazendo, por que não está comprando. Não tem problema não comprar, né? A gente já vendeu aí mais de 5 ou 6 bilhões de reais nesse tempo todo, só a gente, né, aqui Rio e São Paulo. Então, um número grande para quem começou, né, do zero, expandindo uma companhia que era originalmente do Paraná e Santa Catarina ali, né, eram regiões que se operava muito, aqui não tinha nada, zero. E as pessoas que entenderam foram virando clientes e fazendo suas estratégias. Então, a provocação é essa, entende pelo menos o que é, qual é a dor. Pode até ser que não se encaixe porque não tem o mensal, porque paga o aluguel junto, ou a empresa pode ser que esteja apertada de caixa para fazer lance. Conversa, veja se não tem alguma solução, porque normalmente vai ter uma solução. Pode ser que seja uma operação menor, pode ser que seja uma alavancagem menor, pode ser que seja um consórcio menor, não importa, mas com certeza uma solução sempre tem. É muito difícil a gente sentar com um cara, uma pessoa, né, um cliente, um consorciado novo que não encaixa. Normalmente esse é o cara que não entendeu o nosso negócio, né? Então é isso. Fantástico. E você que está assistindo a gente fala sempre do processo de mudança, do processo de transformação. Então, pensa no seguinte, a turma aqui é bem capacitada. Vem para cá, porque se você quer mudar o jogo, mudar a sua atuação no mercado, vem para cá que vai ficar muito mais leve para você. Nem que seja conversando e de repente descobrindo uma oportunidade de trazer um dinheiro mais barato, ampliar a sua operação. Sozinho é mais difícil. Não é não, Ednei? Com certeza. Eu mesmo já estou
o meu contrato lá preparado e estou, com certeza, acreditando muito e isso vai alavancar o meu projeto, com certeza. Estou muito confiante. Vamos em frente. Muito legal. Queria agradecer muito ao Espaço, ao Alan. Obrigado. Vocês. Obrigado. Um prazer poder voltar aqui na associação. Como eu falei, foi onde eu comecei minha vida. Vai ser um prazer poder te assessorar. Vou fazer questão de ver teu contrato. Se ele não estiver trabalhando direito lá, ou ele, o Alex, você me liga, você me fala. Entendeu? Esse risco não vai ter, pode ter certeza. Mas top. A gente está sempre de olho. Tem que estar de olho mas no negócio. Com certeza. Ricardo, obrigado também por tudo. Enfim, Nada. A gente que agradece, porque tudo que a gente conseguir fazer para melhorar essa economia, o nosso esforço não vai parar. E você mais vezes aqui, porque tem muita gente precisando de muita coisa, e vocês também, certamente, como vocês acabaram de falar, precisam de muitas coisas e, de repente, na velocidade do dia, você fala, amigo, eu quero um C180 porque eu quero. Mas por que, cara? Compra o 200. Olha aqui, é o mesmo preço, até tá um pouquinho mais barato. Pô, tu não conversou, cara. Levou mais caro porque quis. É isso. E, cara, nossa casa está aberta. Pode procurar a gente vai ter um prazer de atender, conversar, entender a situação de cada um e tentar ajudar da melhor forma. Bacana. Brigadíssimo. E você que está assistindo a gente, continua que tem muito mais, hein?